A nossa live, então, hoje é sobre ajustes posturais em idosos, o que nós precisamos saber a respeito disso. Então, eu vou recapitular algumas coisas que a gente conversou na segunda-feira e na quarta-feira, tá bom? Então, voltando um pouquinho nos fundamentos do controle postural em si, os ajustes posturais, né? Vocês lembram que a gente conversou um pouquinho sobre a questão que o nosso corpo ele tem que ser capaz de identificar alguns deslocamentos do nosso centro de massa, do nosso centro de pressão, para que ele evoque respostas para isso, para que ele se mantenha equilibrado. E a gente conversou um pouquinho que os sistemas sensoriais, eles são capazes de identificar esses deslocamentos, eles informam para o nosso sistema nervoso sobre esses deslocamentos, e aí o sistema motor acaba respondendo com algum tipo de estratégia, algum ajuste para que o nosso corpo não sofra um desequilíbrio ineficiente e, no caso, a gente caia no chão, por exemplo. Lembram de tudo isso, né? Pensando em todas essas questões, a gente tem nesse contexto que os ajustes eles vão aparecer. Quando a gente pensa em respostas, né? Sistemas sensoriais informando o sistema nervoso central e o sistema nervoso central pedindo uma resposta ali para o nosso sistema motor para ativar musculaturas e ajustes e sinergias, nós temos dois tipos de ajustes antecipatórios e compensatórios. Nessas respostas sendo evocadas frente ao desequilíbrio em si, a gente pode falar mais sobre os compensatórios, porque a gente está fazendo algum tipo de atividade, né? Nosso corpo percebeu algum deslocamento ali do centro de massa, centro de pressão, e a gente tem uma resposta para compensar esse desequilíbrio que a gente está ocorrendo no nosso corpo. E a gente tem os ajustes antecipatórios, que são pré-programações já realizadas no nosso corpo. Essas pré-programações, elas são de vivências que a gente já teve, né, durante a nossa vida toda. Então, o nosso corpo, ele aprende a se antecipar a um desequilíbrio frente às vivências que ele já teve, certo? Então, os antecipatórios, eles vão ser bem isso que eu falei. De acordo com as vivências, né, ele traz pra gente uma antecipação para que a gente não, né, nosso corpo se antecipe a um desequilíbrio, ele vai minimizar os distúrbios e ele vem antes do movimento. Então, se eu estou em pé e eu vou iniciar o movimento, né, para andar, por exemplo, o meu corpo ele já teve vivência, né? Há quanto tempo que nós andamos, então desde o desenvolvimento, quando a gente é uma criança e a marcha vira automática e tudo mais, ele já aprendeu como ele tem que se antecipar para que nesse momento que eu inicio a marcha, eu não caia, certo? Da mesma forma, quando a gente precisa andar num solo instável, da mesma forma quando a gente precisa andar no asfalto, ou num plano inclinado, ou no paralelepípedo, enfim. Então, a gente, com essas vivências, o nosso corpo já se pré-programou para isso. Em relação aos ajustes compensatórios, o próprio nome ele já diz, ele vai ser um ajuste que vai compensar o desequilíbrio. Então, eu estou andando, eu tropecei em alguma coisa no meio do caminho, o meu corpo tem que ser capaz de compensar esse desequilíbrio que aconteceu. E voltando lá no antecipatório, ele é a nossa primeira linha de defesa frente a esse desequilíbrio. E o compensatório ele está ali para auxiliar. Então, se a gente tem um antecipatório bastante eficaz, a necessidade que o nosso corpo vai ter de recrutar ajustes compensatórios muito amplos, né, e muito elaborados, ela é menor. Então, guardem essa informação, porque é muito importante para a gente compreender sobre o ajuste postural do nosso paciente, do indivíduo idoso, certo? Então, como eu acabei de falar, essa informação, né? Então, a utilização dos ajustes posturais antecipatórios, ela reduz a necessidade dos ajustes compensatórios. Guardem essa informação para a gente poder discutir um pouquinho mais para frente sobre o ajuste do idoso em si. Bom,
Dentro, então, dos ajustes compensatórios, a gente conversou um pouquinho nos outros 2 dias, né, na segunda e na quarta, sobre as estratégias de equilíbrio. Eu até fiz um post hoje com uma figura muito legal do artigo da Horak de 2006, que ela fala sobre o que nós precisamos saber para prevenir quedas em relação ao controle postural. E aí, naquela foto, tá bem bonita, né, a foto de 3 momentos, né, de idosos, mostrando exatamente como acontece a estratégia de tornozelo, tem até o cone invertido mostrando como que o idoso consegue permanecer dentro dos seus limites de estabilidade utilizando essa estratégia. Depois mostra a estratégia de quadril, tem bem o movimento proximal, né, recrutamento ali de musculatura proximal que a idosa faz na figura, né, na imagem. E tem também o momento que a idosa não consegue permanecer dentro dos seus limites de estabilidade e aí ela precisa dar um passo para poder restabelecer o equilíbrio dela. Então, são essas 3 estratégias, tornozelo, quadril e passo. No geral, elas são descritas, eu já falei isso para vocês nos outros dias, mas vale lembrar que elas são descritas na literatura, enfim, de uma forma didática separadamente, mas é um mecanismo, né? Até essa questão dos ajustes compensatórios e antecipatórios, eles são ativados o tempo todo e podem ser ativados ao mesmo tempo, porque é uma mesma tarefa que a gente está fazendo, ela pode ter ajustes antecipatórios e compensatórios. Dentro desses ajustes compensatórios, as estratégias descritas, tornozelo, quadril, passo, dependendo do ambiente que a gente está e da tarefa que a gente está fazendo, a gente pode ir acionando elas ao mesmo tempo. De acordo com a demanda do que a gente está fazendo, a gente precisa usar mais uma ou outra, certo? E aí, a estratégia de tornozelo, essas estratégias elas são descritas para deslocamentos, são bem descritas para deslocamentos antero-posteriores ou pósteros anteriores. E a estratégia de tornozelo, ela segue uma sequência de ativação sinérgica, na verdade, todas elas, né? E a estratégia de tornozelo, a sequência de ativação é distal proximal. O que é isso? Quando a gente tem uma perturbação no nosso corpo, a gente vai ativar preferencialmente musculatura ali de tornozelo, seguida da musculatura de quadril e tronco, frente a um desequilíbrio, enfim, que é uma perturbação que a gente possa sofrer. Nesse momento, né, depois da estratégia de tornozelo, a gente teoricamente passaria, né, se fosse uma seguida da outra, passaria para a estratégia de quadril, que o recrutamento sinérgico dela é proximal, então musculatura ali de tronco e musculatura de quadril. E quando a gente sai dos nossos limites de estabilidade, como eu acabei de falar para vocês, a gente precisa dar um passo para corrigir isso em tempo hábil. Estou fazendo uma revisão bem rápida do que a gente viu na segunda e na quarta-feira. Trazendo para o contexto do nosso paciente idoso, a gente conversou um pouquinho sobre isso na quarta-feira, eu não me aprofundei tanto, mas já dei algumas prévias do que aconteceria. Quando a gente pensa no nosso paciente idoso, geralmente ele vai ter uma dificuldade para acionar a estratégia de tornozelo, por exemplo. Vocês lembram que a gente conversou que com o envelhecimento fisiológico, a perda de fibras musculares, perda de força muscular, perda de amplitude de movimento, tudo isso exacerbado, né, de uma forma muito mais intensa em membros inferiores? Então, por conta disso, geralmente é mais difícil para o idoso ativar a musculatura de membros inferiores mesmo, e ativar essa musculatura de tornozelo para que a estratégia de tornozelo seja eficiente. Então, muitas vezes, o indivíduo idoso, o corpo dele, enfim, vai dar preferência para que seja ativada a musculatura proximal e, por conta disso, ele vai direto para uma estratégia de quadril. Não quer dizer que um idoso robusto, como a gente conversou, ele não possa ativar musculatura de tornozelo. Vale lembrar, o envelhecimento ele é individual. Cada indivíduo envelhece de uma forma diferente. Isso depende de muitos fatores, certo? Então, o que eu estou trazendo para vocês é o que acontece com a maioria das pessoas nesse processo de envelhecimento. Então, aí que mora, né, que reside a importância de nós, enquanto fisioterapeutas, fazermos uma avaliação bem específica, com um olhar clínico bem atento para cada alteração de cada paciente individualmente, certo? Então,
geralmente a estratégia de tornozelo ela é ineficiente no indivíduo idoso, ele tende a escolher, né, o corpo dele tende a escolher a estratégia de quadril, porque ele usa a musculatura proximal, e aí, muitas vezes, nenhuma nem outra vai acontecer ali, né, vai ser ineficiente, e ele passa para a estratégia de passo. E muitas vezes a própria estratégia de passo não vai ser uma estratégia adequada para ele, porque na hora que ele tenta dar o passo, para poder restabelecer, né, o equilíbrio dele e modificar a base de apoio, ele muitas vezes pode cair nesse momento. E aí vai muito do que a gente acabou de falar sobre os ajustes antecipatórios, né? No momento que ele dá o passo, tem a parte compensatória, óbvio, mas no momento que ele vai dar o passo, ele não consegue restabelecer esse equilíbrio, porque ele não consegue recrutar a musculatura adequadamente e todos esses outros motivos que a gente já conversou nesses últimos dias, certo? Então, comentei com vocês, né, essa relação dos idosos com a estratégia de tornozelo, justamente por essa questão da falta de força, falta de diminuição da amplitude de movimento. E tem um outro item que eu acabei esquecendo de comentar aqui, que a gente falou na quarta-feira. Os idosos, eles têm algumas alterações na hora de ativar sinergias musculares. E então, em alguns momentos, se ele precisa ativar uma sinergia, né, que é distal proximal, tem uma sequência de ativação dos músculos, ele, muitas vezes, ao invés de contrair uma musculatura que precisa entrar nessa sinergia e relaxar a musculatura antagonista, né, ele acaba contraindo as duas musculaturas ao mesmo tempo. Então, a musculatura agonista e antagonista contraem juntos e causa uma rigidez. E isso faz com que as duas musculaturas contraindo ao mesmo tempo, acontece uma rigidez. E nessa hora que acontece uma rigidez, o paciente ele é incapaz de usar realmente a musculatura ali de tornozelo para que seja eficiente, né, essa retomada e do equilíbrio dele, certo? Então, em relação aos idosos e a estratégia do quadril em si, foi o que eu falei para vocês, eles têm uma preferência para usar essa musculatura proximal. Só que pensem comigo, tem um exemplo bastante prático. Se o idoso ele está num piso liso, pensem em qualquer piso liso, né, do dia a dia, enfim, que o idoso não deveria estar andando num piso liso, porque esse é um risco para quedas, e a gente vai exemplificar aqui. Mas pensem em um piso liso qualquer. Então, o indivíduo idoso ele está andando nesse piso liso. Por algum motivo ele escorrega e aí preferencialmente ele já vai ativar a estratégia de quadril. Nessa hora ele perde completamente o contato que ele tinha ali com o chão e ele não é capaz de realmente fazer uma força adequada em membros inferiores e ativar essa musculatura distal para que ele fique estável. Então, se ele já ativou a proximal, ele já meio que, né, liberou ali toda a região distal e ele não consegue ser capaz de permanecer estável. Então, muitas vezes, escolher a musculatura proximal e usar a estratégia de quadril vai ser ineficiente, porque justamente por ele usar essa energia errada é que ele pode cair, certo? Outra questão bastante importante é que os estudos eles relatam que há uma latência na ativação muscular. Essa latência ela vai acontecer tanto para a musculatura compensatória, então tanto para ativar tudo isso que eu falei para vocês das estratégias de tornozelo, de quadril e para ativar o passo, então ele vai demorar mais tempo para que essas musculaturas sejam ativadas, tanto nos ajustes antecipatórios. Então tem alguns estudos que relataram, fizeram... na verdade, eles analisaram a função, por exemplo, do indivíduo em pé tendo que alcançar algum objeto à frente. E muitos que fizeram com idosos iniciando a marcha, no momento de iniciar a marcha, que tem muitos relatos de idosos que caem nesse momento, né, de iniciação da marcha. Então, estudos que fizeram essas duas análises, o que eles comprovaram e verificaram? Verificaram que a musculatura antecipatória, aquela musculatura que prepara o corpo do indivíduo para que ele, né, não tenha algum desequilíbrio, essa musculatura, ela entrou muito tarde
ela foi ativada muito tarde. Muitas vezes ela foi exatamente ativada quando ele já estava fazendo o movimento. E aí tem alguns milissegundos antes que essa musculatura ela teria que ser ativada para se preparar. E nesses estudos eles verificaram que não, que no momento que o movimento já iniciou, é ali que a musculatura está entrando. Então não dá tempo de ele se antecipar. Então essa latência ela é tanto para os ajustes compensatórios quanto para os antecipatórios. Lembra daquela informação que eu falei, que a utilização dos ajustes antecipatórios, ela reduz a necessidade dos compensatórios? Se o idoso ele tem essa latência na ativação muscular, o que vai acontecer? Ele não vai ter um ajuste antecipatório eficaz, ele não vai reduzir a necessidade do compensatório, ele vai aumentar a necessidade do compensatório. E nessa hora, o compensatório também não vai ser eficiente, porque também existe uma latência para que o compensatório seja ativado, certo? Então, os idosos eles acabam sendo prejudicados pelas alterações fisiológicas que acontecem no organismo deles, né? Em todos os sistemas. Bom, pensando em tudo isso, a gente tem que pensar, né, que eles vão ter mais necessidade dos compensatórios. E aí, o que a gente vê na prática clínica? O que vocês costumam fazer? Ou colegas de vocês, né, costumam fazer? Ou eu mesma já fiz muito tempo? Ou os meus colegas também fazem? A gente vê muito colegas treinando com idosos ajustes compensatórios. Mas dentro dos dois ajustes, vocês concordam comigo que treinar o antecipatório é muito mais eficiente nesse caso? A gente precisa entender como que esses ajustes estão acontecendo. A gente tem que avaliar os dois e a gente tem que treinar muito mais no idoso o antecipatório, porque de nada vai ficar adiantando a gente ficar treinando um compensatório com ele se o antecipatório ele já está prejudicado, né? Se ele não se antecipar, né? Uma coisa que a gente falou, o antecipatório ele reduz a necessidade do compensatório. Então, se eu ficar treinando mais compensatório, o que vai acontecer? Então, é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer. E algumas pessoas já me perguntaram como que a gente faz para avaliar isso. Na prática clínica, como que eu vou ficar avaliando o ajuste? Como que eu vou avaliar de uma forma eficiente para que eu consiga, de fato, atuar eficientemente, né, e trazer resultados positivos para o meu paciente? Então, a gente tem algumas formas. Uma forma que eu gosto muito de trabalhar é observar, né, perguntar para o seu paciente. Você chegou lá para avaliação, aí é um paciente caidor, e você pergunta para ele sobre o histórico de quedas, em quais momentos que ele sofreu essas quedas, aí você vai tentando entender quais são as atividades que ele faz para que as quedas ocorram. Então, se ele relatou para vocês esse exemplo que eu dei, que é no início da marcha que ele cai, então, o que a gente vai pensar em observar? O início da marcha. Então, vocês vão precisar olhar o que está acontecendo, né? No momento que ele inicia a marcha, como o corpo dele está ajustado. No momento do início, como ele passa a se ajustar, como está o alinhamento, que musculatura que ele está ativando e que musculatura que ele não está ativando e deveria ativar. No momento que ele tira uma perna do apoio do chão para dar o primeiro passo, a perna que está em apoio está de que forma? Ele está recrutando musculatura distal para se estabilizar, ele está recrutando mais a musculatura proximal. Então, tudo isso a gente precisa analisar. E não tem receita de bolo, é o nosso olhar clínico. Uma forma muito... eu supervisiono algumas alunas de especialização lá do HC, numa instituição de longa permanência para idosos, toda segunda-feira de manhã. E a gente estava tendo essa discussão, acho que foi nessa segunda ou na segunda passada, agora até me perdi nos dias. Uma questão levantada pela aluna foi exatamente isso. Nossa, você olhou e tá tão fácil para você identificar o que estava acontecendo, eu não consigo ver isso. Então, uma forma de vocês treinarem o olhar clínico chega na casa do paciente, avaliou, você não conseguiu ver tantos detalhes, você pede autorização dele para fazer uma filmagem.
leva até um papel, faz um termo de consentimento que ele está autorizando a imagem, lembrando que essa imagem não vai ser colocada em nenhum local, nem em rede social, não vai ser para divulgação de nada, vai ser uma imagem para você. Você vai colocar no seu celular ou numa pasta no seu computador material de estudo do seu paciente. E aí, chegando na sua casa, você vai estudar o caso do seu paciente. Você vai colocar esse vídeo no computador, enfim, ou se você quiser ver no celular mesmo. Eu prefiro o computador porque você vai ver de uma forma mais ampla e você vai ter como colocar velocidades diferentes e aí você coloca numa velocidade reduzida. Coloca numa velocidade em câmera lenta, enfim, e aí você vai analisar passo a passo o que está acontecendo. E aí você vai criar algumas hipóteses na sua cabeça. E daí quando você for de novo na casa do paciente, você pode testar essas hipóteses. Então, minha hipótese é que ele não está apoiando muito bem o pé no chão. Está faltando recrutar a musculatura distal. Então, uma forma de você testar essa hipótese é chegar no outro dia na casa do paciente e você dar um comando verbal para que ele empurre o chão, né, com a perna que está em apoio, enquanto ele levanta a outra perna. É uma forma. Outra forma é você dar algum input sensorial. Então, você melhorar o estímulo sensorial ali nessa região para ele ter uma resposta muscular mais eficiente. Então, você pode pôr uma textura para ele ficar em pé. Você pode fazer uma palmilha proprioceptiva para ele, para colocar dentro do sapato para observar. Eu gosto de trabalhar muito com o paciente descalço para poder ver tudo que está acontecendo. Descalço de pé no chão, nada de descalço com meia, né? Então, é uma forma bastante eficiente de a gente ampliar o nosso olhar clínico. Se você não tiver com muitos pacientes, enfim, e não tiver paciente, né, ou o paciente não aceitou, né, que você filme, então você vai ter que ficar desenvolvendo esse seu olhar no seu dia a dia. Pede para filmar sua avó, sua bisavó, se você estiver rindo, os seus pais, se eles forem idosos, uma tia, e aí você começa a ampliar o seu olhar clínico dessa forma. É bastante interessante fazer desse jeito, certo? Outra forma bastante interessante também de a gente avaliar o que está acontecendo com esses ajustes, tem 2 itens lá da escala do BEST Test, do Balanced Evaluation Systems Test. Para quem não conhece, tem lá no meu feed um post só falando desse teste. Tem 2 itens dele bastante interessantes quando o assunto é ajuste antecipatório e compensatório. Um deles é um ajuste que a gente vai ver meio que é um combinado dos 2 ali, para a gente avaliar o quanto que o paciente ele consegue usar a estratégia de tornozelo ou não. Então, a gente pede para o paciente ficar em pé, ficar parado no lugar, você fica na frente dele e a gente geralmente coloca as 2 mãos nessa região aqui das clavículas. E aí eu sempre explico, o comando para o paciente é o seguinte, né? Eu vou deixar minhas mãos encostadas aqui na frente do senhor. Eu vou fazer um leve, eu não chamo empurrão, né? Mas eu vou empurrar o senhor com as minhas 2 mãos e o senhor não pode deixar eu empurrá-lo para trás. Em algum momento eu vou soltar as minhas mãos e quando eu soltar as minhas mãos, o senhor tem que ficar parado no lugar. Então, o que a gente quer ver com isso? Assim que eu soltar, eu quero ver se ele consegue ficar parado. Eu quero ver se ele vai usar a musculatura ali de tornozelo para se equilibrar. Ou se ele vai ter que ativar uma musculatura ali proximal e vai usar a estratégia de quadril, ou se ele vai perder equilíbrio, ou usar a estratégia de passo, enfim. Nesse teste, eu quero ver se ele consegue ficar parado no lugar. Então, esse seria o comando. E o nível da força que a gente faz nessa região clavicular é uma força moderada. Eu não vou empurrar o paciente para trás, eu vou empurrando devagar e peço para ele não empurrar minhas mãos para frente, ele só vai não deixar a minha mão empurrá-lo. Então isso é muito importante de a gente perceber, porque a partir do momento que eu estou empurrando o paciente para trás, eu começo a perceber que ele empurra as minhas mãos com o corpo dele, tá errado. Então eu peço para ele, calma um pouquinho, o senhor só não pode deixar eu empurrar a mão, o corpo do senhor para trás com as minhas mãos. Só me impeça de fazer isso. E aí quando você perceber que ele tá fazendo uma força e não tá deixando, mas não tá te empurrando, é nesse momento de surpresa, enfim, que você vai soltar as suas mãos e aí você tem que ficar preparado para ver o que vai acontecer.
É um teste bem interessante para a gente poder ver o que está acontecendo com essa musculatura distal, por exemplo. Uma outra forma de a gente verificar esses ajustes tem um outro item do BEST teste, que é o passo compensatório. Então, um ajuste com passo compensatório. Então, nesse caso, a gente quer ver o passo. Então, da mesma forma que eu me posicionei aqui na frente, coloquei minhas duas mãos, eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez, ao invés de eu ficar de frente para o paciente, eu vou me posicionar um pouco do lado, à frente e ao lado. Por quê? Eu preciso dar um espaço para que ele seja capaz de dar o passo para frente. Então, eu deixo minhas mãos aqui e o comando é diferente. Agora, o senhor vai empurrar minhas mãos para frente. Em algum momento, eu vou soltar as minhas mãos. E quando eu soltar as minhas mãos, o senhor vai fazer de tudo para se equilibrar, incluindo dar um passo se for necessário. E aí, nessa hora, o que eu quero ver? Eu quero ver se ele é capaz de dar um passo. Então, eu vou desencadear um desequilíbrio que ele vai sair dos limites de estabilidade dele e eu quero ver se ele é capaz de dar esse passo. E aí, eu preciso estar do lado para permitir com que ele faça, eu preciso estar preparada para segurá-lo se for necessário. Para frente, dificilmente os pacientes caem se eles não têm um déficit de equilíbrio tão importante. Mas quando a gente faz esse teste para trás, é muito comum que os pacientes eles não tenham reação nenhuma e eles já caem na sequência. Então a gente tem que estar preparado para segurar. E aí a gente vai observar isso. Então, na hora que ele empurra as nossas duas mãos para frente, eu vou permitir com que ele empurre até eu perceber que o corpo dele passou da linha anterior dos pés. Assim que passou da linha anterior dos pés, eu posso soltar as minhas mãos e ver qual o tipo de reação que ele tem. Então, são dois testes bastante interessantes para que a gente veja o que está acontecendo na postura estática, né? E a questão do dia a dia, né, das atividades que ele faz, como iniciar a marcha, a gente vai ver tudo isso na função dinâmica, né, na funcionalidade dele, no dia a dia, o que ele está fazendo. Então, são testes que se complementam e a gente consegue ter bastante informação do que está acontecendo. Deixa eu só ver aqui o horário para não me perder. Então, basicamente é isso. As formas que a gente tem de treinar, assim que a gente identifica que o idoso não tem uma sinergia adequada, você ficou lá em casa, né, observando o vídeo, verificando onde o paciente tem algum déficit, aonde tem o músculo que deveria entrar, não está entrando, então você começa a treinar em cima daquilo. Então, o treino, se eu perceber que no início da marcha é o problema dele, eu vou fazer vários treinos no início da marcha. Eu não preciso ter um monte de material, né? Eu vou quebrar até um paradigma que dentro da Geronto tem muito isso, né? A gente quer ter muita criatividade, a gente começa a comprar um monte de, né, equipamentos coloridos e tal. É legal ter? Sim, mas a gente não precisa de tudo isso para trabalhar, né? A gente pode fazer trabalhos com o que o paciente tem em casa. Então, eu quero aumentar esse input sensorial dele. Eu posso pegar, sabe aqueles tapetes de banheiro que os idosos têm com ventosa? E tem várias bolinhas, eu pego aquele tapete, coloco no chão e peço, se tiver a ventosa funcionando muito bem, só cuidado para isso, né? Eu ponho no chão e peço para ele começar a fazer o movimento partindo desse tapete. E vejo, né, o quanto que a gente consegue ter um alinhamento mais adequado, mais interessante. Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar. Esse início da marcha, eu posso fazer com obstáculos? Posso, porque daí eu mostro para ele uma outra forma de ele iniciar a marcha. Se você viu que você está treinando o início, né, em solo estável, sem nenhum obstáculo e está dando certo, vamos evoluir o exercício. E aí tem várias possibilidades e alternativas que a gente pode adotar. Certo? Deixa eu ler agora os comentários, que eu preferi não ficar lendo para eu não me perder. Bom, vamos ver. A Cristiane colocou aqui como estou gostando de te seguir. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Cris, excelente explicação. Que bom que vocês estão gostando. Me falem se tiver alguma coisa que vocês não estejam entendendo. É muito importante, né? Eu ter esse feedback também para a gente sempre fazer um bate-papo aqui mais interessante.
A Rafa Machado colocou: adoro tua didática e forma de explicar, tô adorando seguir, aprendo muito. Muito obrigada, Rafa, obrigada mesmo. Bom, a Cristiane colocou aqui: tenha um paciente com 84 anos, sofreu um AVC. Hemiparético, ele fica ansioso, com medo de cair, ele começa a tremer. Como já o conheço, acalmo, explico o processo, ele consegue continuar caminhando. Ótimo, Cristiane. É importante a gente identificar quais são as causas do medo, por exemplo, né, no caso dele. Então, você, enquanto fisioterapeuta, demonstrando e passando confiança para ele e dando os comandos adequadamente, isso já vai te deixar mais confiante e deixá-lo mais confiante também para os atendimentos. No caso dele, que sofreu um AVC, a gente tem várias outras questões envolvidas para que esse déficit no equilíbrio aconteça. E aí essas questões precisam ser investigadas também, mas no caso, né, toda essa questão do tremor, mas tem muito a parte psicossomática envolvida, né, no caso do seu paciente. Então, é assim mesmo, a gente tem que ser uma fonte de confiança para eles também e treinar o que precisa. E aí ele tem várias outras, além de ter todo o processo fisiológico do envelhecimento que aconteceu com ele, né, tendo 84 anos, ele tem essa questão neurológica que pode complicar e bastante, né, o controle postural dele. Você colocou agora, né, Cristiane? Medo de cair, ele tem bastante medo. O medo de cair, a gente tem muitas formas de abordar. Mas, no geral, a gente precisa, se possível, ter uma colega psicóloga trabalhando junto com a gente, quando a gente identifica que esse medo ele é muito grande. Né? Nós, fisioterapeutas, conseguimos trabalhar até certo ponto, né, em relação ao medo. Então, você consegue dar mais confiança para ele, mais segurança. Você consegue mostrar de que forma que ele vai conseguir fazer fazer um movimento de uma forma mais segura. Você vai dar condições para o músculo dele ser ativado de uma forma melhor. Então, nesse sentido, a gente consegue trabalhar bastante essa questão do medo e para que ele volte a ter a confiança, né, para se movimentar. Mas, no caso do seu paciente, tem outras questões envolvidas, né, tanto neurológicas quanto psicológicas. E daí, nesse momento, a gente, né, teria que tentar trabalhar em conjunto com uma profissional psicóloga para nos ajudar. A Tayane colocou aqui: parabéns, Lara, ótima qualidade. Obrigada, Tayane, obrigada. Gente, o que eu programei para hoje foi isso. Deixa eu só ver. Bom, são 8h40 quase já. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande agora, ou algum comentário, como a Cris fez. Fiquem à vontade. E eu vou aproveitar para dar alguns recados. Hoje foi a nossa terceira e última live, de certa forma, né, da semana de esquenta para Masterclass. E eu tô muito feliz com a participação de todos. Caída no vídeo, mas voltou. Ai, que medo. Achei que ia cair. E eu tô muito feliz com a participação de todas vocês. Agradeço imensamente por todo o acompanhamento, por toda a troca que a gente teve essa semana. Foi muito gostosa. Fiquem atentas aos seus e-mails. Verifiquem todas as informações que vão chegar por lá. E para quem não entrou no canal exclusivo da Masterclass no Telegram, entre. Todas as informações estão lá também. Então, se você tiver qualquer problema com a sua caixa de entrada, com o seu e-mail, é mais fácil você receber todas essas informações lá pelo celular, né? Então, vale a pena estar nos dois, tanto nos e-mails quanto no canal Telegram. E na semana que vem, a gente tem 2 eventos acontecendo, né? Então, essa semana foi a semana preparatória, né? Que eu chamei de Esquenta Masterclass. Na quarta-feira é o grande dia que a gente vai ter a nossa aula, tá? No dia 23 de setembro, às 8 horas da noite, então na próxima quarta-feira. E na segunda-feira, não faz parte dessa semana preparatória, mas toda segunda-feira, eu faço lives a cada 15 dias. E na segunda-feira, agora dia 21, é dia de live também.
E recentemente, no início desse mês, eu mudei o tema dessas lives de segunda-feira. E são lives com discussão de casos clínicos. A gente fez a primeira no dia 7 de setembro e a segunda vai ser nessa segunda-feira. Então, todas estão convidadas. A gente vai discutir sobre um caso de uma paciente institucionalizada que tem bastante risco de quedas. Então, vai ser bastante legal. Vai ser com uma aluna da especialização lá do HC, que tá por aqui, ou estava, não sei se ainda tá. Ju, qualquer coisa dá um oizinho aqui. A gente vai discutir o caso de uma paciente que ela atende. Então, estão todas convidadas, a gente se vê na segunda-feira e aproveitem e compartilhem com as suas amigas, físios que trabalham em geronto, sobre a nossa aula, a Masterclass na quarta-feira. Quanto mais vocês compartilharem, mais a gente vai conseguir criar nossa rede de contatos, de fisioterapeutas que se apoiam, e a gente vai poder melhorar o atendimento do nosso paciente e melhorar a abordagem que a gente faz, né? Quando o assunto é queda, quando a gente pode prevenir as quedas, né? Quando a gente pode dar resultados mais significativos para ele e para a redução dessa ocorrência, né? Certo? É isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Deixa eu ver que a Cris acho que tinha colocado mais um comentário que eu não tinha lido. Ela pôs sobre o paciente dela, né, com AVC de 84 anos. Sim, com certeza. Obrigada, estou estudando muito controle postural por sua causa. Ah, obrigada, querida. Ai, você não tem noção de como é gostoso a gente receber comentários assim, dá muito ânimo, dá força pra gente continuar. E vocês dando esse feedback, eu consigo saber o que é mais interessante eu trazer para cá, a gente consegue melhorar tudo. Obrigada, Cristiane. Sim, agora a ILPI contratou um psicólogo e já indiquei. Perfeito. Nesses casos que o paciente ele tem muito medo de cair, a gente consegue chegar até certo ponto. Depois tem uma barreira, né? Nós temos algum tipo de formação, né? Algumas aulas de psicologia dentro da grade curricular, dentro, né, da graduação, mas nós não somos profissionais, né? Psicólogos. Então, nesse ponto, a gente precisa ter uma equipe de suporte. No geral, trabalhando em geronto, se a gente não trabalha com uma equipe interdisciplinar, a gente não consegue fazer um trabalho bem feito. E para quem atende pacientes domiciliares, isso é um pouco difícil, né? Se a gente não trabalha em algum local que já tem uma equipe, é mais difícil fazer essa interlocução, mas nós precisamos, tá bom? Obrigada a todo mundo. Lembrando, a gravação da live eu vou disponibilizar para vocês amanhã por e-mail para todas as inscritas na Masterclass e no canal do Telegram exclusivo da Masterclass também, tá? E fiquem atentas, vou mandar os lembretes também para nossa live, né, de discussão de caso clínico segunda e os lembretes para a própria Masterclass na quarta-feira. Tá bom? Espero que... para quem tá aqui e não faz parte, não se inscreveu para Masterclass, eu já mandei as 2 gravações das outras 2 lives e como eu falei para vocês, eu me empolguei, eu ia fazer só um resumo em PDF e acabei fazendo um e-book sobre controle postural, fundamentos, né, do controle postural e um outro e-book sobre o envelhecimento do controle postural e algumas aplicações práticas em relação às quedas. É isso, um ótimo final de semana para todo mundo e a gente se vê segunda. Para quem puder assistir a live sobre discussão de caso clínico, vai ser muito legal e muito produtiva. Um ótimo final de semana, se cuidem. Tchau, tchau!